Bom, a mudança do Garcia, na minha visão, é, na verdade, um grito do anseio de uma comunidade que sempre busca, através das mais diversas movimentações que existem na comunidade, expressar, na verdade, as suas vontades, né? E a mudança do Garcia, provavelmente, ela surgiu com esse tipo de ideia, de levar a sua alegria, né, as suas frustrações para um momento do carnaval, um momento que pudesse extravasar tudo isso. A mudança do Garcia é uma das, talvez, últimas manifestações dos carnavais, inclusive pré-trio elétrico, que permanecem com uma visibilidade grande durante os festejos do carnaval. A mudança do Garcia tem várias correntes. Eu fico com uma e justifico por quê. Para uns, a mudança do Garcia começou em 1929, 30, com a mudança de uma pessoa que era prostituta e morava numa rua lá embaixo, chamada Rua do Baú, quase em frente ao Colégio Edgar Santos. E quando era moradia residencial, né? Aí quando o pessoal descobriu que a criatura era prostituta, obrigaram-na a se mudar naquele dia, na segunda-feira de carnaval. Então houve esse caso com esta senhora, daí foi que nasceu a ideia dos farristas daquele tempo, né? E para fazer a mudança do Garcia, porque o caso foi aqui. O caso com essa senhora na casa foi aqui no Garcia. Por isso foi que essa pessoa, que eu não entendo, o pessoal antigo, criou esta beleza da mudança que pegava o carrego seu para outra casa. Daí a inteligência dele criou isso, o batuque, não sei o que, a mudança do Garcia. Ela foi nascida assim, simplesmente, por causa dos carregos que eles faziam, meu pai e outros mais carroceiros, que a Bahia era o paraíso dos carroceiros. Não tinha caminhão, ninguém tinha condições de ter que pagar um caminhão para nada. Quem fazia a mudança toda era os carroceiros. E isso aí eu tenho testemunha, porque meu pai foi carroceiro, era criança, e via quando ele ia para fazer a mudança. Por isso, é a única coisa que eu tenho de contar para vocês, que a mudança nasceu por causa disso. Foi com uma senhora aqui no Garcia, agora não me lembro mais assim, os detalhes, tintim por tintim. Mas a mudança nasceu por causa disso. E essa mudança eram os carroceiros que faziam, inclusive meu pai. E a mudança tem duas vertentes, né? Tem alguém que diz que ela nasceu em função de estar morando aqui num bairro, uma prostituta, e que expulsaram essa prostituta exatamente na segunda-feira do carnaval. E aí contrataram uma carroça, colocaram tudo dela na carroça e o povo foi atrás fazendo uma batucada naquela expulsão. Não. E aí, isso, inclusive, alguém escreveu isso está documentado em um livro, dizendo que a mudança do Garcia nasceu exatamente nesse momento, quando esse fato aconteceu. Daí para frente, todo ano, na segunda-feira do carnaval, saía um bloco, né? As pessoas levando coisas assim velhas dentro de casa, né? Bacia, urinó, não sei o que, coisa e tal, e que começou a chamar de mudança do Garcia. Essa é uma versão. A outra versão é que a mudança do Garcia veio por conta da urbanização do bairro, porque aqui era um bairro antigo, que não tinha calçamento, não tinha iluminação, tá certo? E todas as dificuldades de um bairro que não tem ainda, vamos dizer, a proteção da prefeitura. É como era antigamente, né? O bairro era assim. E aí
um vereador, uma pessoa conseguiu se eleger vereador aqui pelo bairro do Garcia e começou a trabalhar a urbanização do bairro, as melhorias para o bairro, né? Iluminação, calçamento, posto médico, escola, enfim, toda uma estrutura necessária a uma moradia digna, né, para a comunidade. Então, em função disso, veio a ideia de, na segunda-feira do Carnaval, fazer a mudança, né, a comemoração dessa mudança, né, de a gente ter saído do barro, da lama, etc., para, na época ainda não era o asfalto, era um calçamento de pedras irregulares, mas que dava muito mais segurança, evitava as pessoas estarem andando na lama, etc, etc. Então, essas são as duas versões, tá certo, que nós conhecemos. Ela tem uma história e há toda uma mitologia à volta dessa coisa da mudança do Garcia, né? Conta-se que ela, na realidade, ela começa num determinado momento em que uma pessoa, uma mulher residente do Garcia foi obrigada a ir embora, a se mudar do Garcia, porque teria essa mulher um comportamento que as famílias do lugar não aprovavam, uma vez que ela tinha uma vida mais livre, e aí namorava maridos, namorava namorados de outras mulheres, e aí resolveram expulsá-la de lá. E essa saída dela, o dia da saída dela, várias pessoas da população teriam se aglomerado à volta da carroça que levava as coisas delas, e isso terminou gerando uma festa. A gente é muito chegado a produzir festas em qualquer tipo de situação, e isso terminou, portanto, é aí que se inscreve um pouco a história, né? E nessa segunda-feira de Carnaval, diz que quem levou os pertences da criatura foi o pai de Riachão, esse cantor que está aí fazendo sucesso com 90 e poucos anos, né? Na época, era muito comum esses blocos assim de surdo, de vai quem quer, de improviso, ser chamado de mudança. Tanto que não houve mudança só no Garcia, havia mudança na Massaranduba, no Uruguai. De sorte que a história que eu digo que persiste é a mudança que veio de um bloco fundado em 1946, 47 mais ou menos, não afirmo com certeza a idade, porque eu já estava menina nessa época, muito menina mesmo, mas eu tinha aproximação com os músicos que fundaram esse bloco, que tinha o nome de Faxina. O nome de Faxina do Garcia, e que saía assim. Os músicos saíam de travestidos, de saetinha e frente única, e o povo ia sem pagar nada. Eram músicos da polícia militar, vários, eu conheci quase todos, porque muitos moravam aqui no Garcia. E aí, até aí é faxina, a faxina do Garcia. Tinha características completamente diferentes de hoje. Saía daqui, antigamente os blocos iam aí na Garibaldi, que era a antiga Rua da Lama, pelo estado mesmo da rua, que não tinha pavimentação, ia lá no Gantuá, perto do candomblé de Mãe Menininha, ia na Rocinha dos Coqueiros, onde hoje é a de Santini, até chegar à Praça da Sé. Voltava, descia a ladeira da praça, subia o Gravatá, a Independência, saía na Joana Angélica, entrava o Tororó, e aí vinha até o fim de linha do Tororó, descia umas escadarias, atravessava uma ponte que ligava o território do Garcia com o Tororó, e chegava aqui. O bloco foi crescendo e se viu ali uma forma de se colocar as reivindicações, né? E também fazer as críticas aos governos, né? Nos diversos níveis,
municipal, estadual e federal, né, pelas coisas erradas, né, os abandonos, os descompromissos com, evidentemente, seus eleitores. Você tem outros bairros com uma importância grande, produzindo coisas durante o Carnaval. A Liberdade, em vários lugares da Liberdade, a Península Itapajipana. Portanto, surgiu no Garcia, mas poderia surgir algo semelhante em outro lugar, né? A diferença talvez é que esses outros lugares, quer dizer, a diferença é que a Mudança do Garcia praticamente foi a única que conseguiu resistir às grandes transformações da festa, e ainda hoje ela é uma manifestação que eu sei que incomoda há muitas pessoas que trabalham na organização do carnaval, no mercado da festa, porque ela desorganiza aquilo. Ela tem uma lógica que se inscreve na lógica dos festejos carnavalescos propriamente ditos, né? Ela não está ali para ser um espetáculo, ela está ali para, né, organizar, se é possível dizer que ela organiza, juntar as pessoas, né, e se manifestarem das formas as mais diversas, etc. Então, não incorporou, diferente da boa parte das manifestações carnavalescas, não incorporou o trio elétrico como equipamento que ela usa, né? Usa pequeninas carroças, usa as bandas de sopro e percussão que vão no chão. Então é meio que infelizmente, uma espécie de extinção, mas que eu espero que jamais isso venha acontecer, e ela tem demonstrado uma certa capacidade de resistência. Hoje, a grande maioria dos blocos, eles vivem como se fosse uma sociedade mercantil, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, tá certo? Estrela elétrica, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? O cara é dono do bloco, não é mais uma sociedade. O presidente, o secretário, o tesoureiro, não, é o dono do bloco. Ele é que vai vender os abadás, as camisas, não sei o quê, e aí fica com esse dinheiro. Quer dizer, então, essa transformação também contribuiu para aqueles que não tinham recursos, que não tinham condições, sobretudo aqueles que estavam nos bairros periféricos, tá certo? Que têm maiores dificuldades, abandonasse, né? Existiam os carnavais nos bairros, inclusive, que alimentavam os blocos do próprio bairro, tá certo? Davam força, as pessoas contribuíam. Com o crescimento do carnaval no centro da cidade, então houve um esvaziamento nos bairros. Um dos melhores carnavais da Bahia acontecia aqui no Garcia. Até na época, não é do seu tempo, existiam aqui os grandes clubes, que eram o Cruz Vermelha, o Fantoche, os Inocentes, né? Clubes elitizados, saía aqueles cavaleiros, aquelas madamas, senhoritas importantes desses clubes. Até isso, teve um ano que o Herbert de Castro, esse vereador que você tem, conseguiu trazer os Inocentes aqui num bairro proletário, vamos dizer assim, chegou aqui, graças ao prestígio político dele, conseguiu trazer até aqui. Hoje isso não é mais possível, tá certo? Os grandes carnavais que aconteciam, por exemplo, aqui no Garcia, no Tororó, Uruguai e outros bairros, tá certo? Desapareceram por completo. Não há mais uma organização, etc. As pessoas não se sentem motivadas por isso, porque os grandes patrocinadores tomaram conta do carnaval da cidade. São hoje os grandes trios elétricos, né? Os camarotes, o custo não sei quanto para as pessoas entrarem, etc, etc. Então houve uma tremenda transformação. A mudança do Garcia, ela persiste por força de uma grande resistência nossa, tá certo? Daqui da sociedade, nós temos duas sociedades aqui no bairro, né? Que é a sociedade AMAG, que é a Sociedade dos Amigos do Garcia, e agora tem mais uma outra que apareceu aqui agora, que é o Chupa Bico, tá certo? Uma outra sociedade, e que eles estão tentando segurar, e mais ainda, com o advento, né, dos sindicatos, né, das associações de bairros, que viram aqui no Garcia
um ponto de eles colocarem as suas críticas, a sua resistência. Então a mudança está se sustentando, tá certo? Está se sustentando até hoje. Ela viveu também ao longo desse tempo momentos de dificuldades, de dúvidas, se iria sair ou se não iria sair, e às vezes saiu, como se diz na gíria, capenga, né? Sem a animação costumeira. Mas novamente ela se levantou, tá certo? E ela levantou graças a isso. O poder público também começou a reconhecer que isso era uma coisa tradicional, tá certo? Da Bahia, é importante. A mudança do Garcia, em muitas oportunidades, ela foi reportagem talvez para o mundo, porque a Rede Globo esperava a mudança do Garcia. Depois começaram a fazer uma política contrária, né? Achando que a mudança do Garcia estava depreciando o carnaval baiano, porque era um bloco espontâneo em que cada um aparecia do jeito que queria, um mascarado, sem máscara, tá certo? Um com a roupa, um com outra, né? Diferentemente dos blocos que vinham organizados, né? Todo mundo bonitinho, tudo e tal. Então, na teoria daqueles que vivem o carnaval como forma de oportunidade de mostrar ser barão, estar em uma sociedade elitizada, a mudança não serve, não interessa, tá certo? Na visão daqueles de que o carnaval deve ser o momento em que todos devem ter a oportunidade de brincar, de pular, de dar expansão, de criticar, de falar o que quiser, então a mudança é muito importante. Então essa é naturalmente a divisão de água que existe entre os que querem a mudança e os que são contra a mudança. Você já ouviu falar da mudança do Garcia? Não. Não. Conheço. Já participou? Não. A mudança do Garcia? Vi falar. Você já foi na mudança? Não, nunca fui. Já ouviu falar da mudança do Garcia? Não, nunca ouvi falar. O que vinha a ser? Já ouvi falar, mas só ouvi falar. Nunca fui, não conheço, não sei como é. Meu pai já participou, meu pai é músico, e eu não sei do que se trata. Sim. Você já foi alguma vez na mudança do Garcia? Uma vez só. E como foi aí? O que você Assim, eu não achou? acompanhei tudo, não. Eu fui até, geralmente eu vou até assim, um pedacinho do corredor da Avenida 7. Aí eu fui um pouquinho e voltei. Mas eu acho legal, eu acho bacana. Pra você, o que é a mudança do Garcia? É um momento de protesto, até onde eu sei, a galera tudo vai fazer um protesto. Aí eu fui também junto com o pessoal, né? Mas eu não fui todo, uma vez. Você conhece, já ouviu falar da mudança do Garcia? Não. Já, Já participou? com certeza. O que é pra você a mudança do Garcia? É algo diferente, né, que acontecer no carnaval, em pleno carnaval, né? Porque apesar de estar mudando assim, né, com relação, nem todas as pessoas que participam têm a consciência, né, do porquê daquele movimento, né? Porque é um movimento de protesto, né? Digamos um grito, né, de alerta, né? A voz, né, do povo, né? Apesar de, como eu disse, havia dito, né, tem pessoas que não têm consciência, né? Mas é uma proposta interessante.
Um é meu, dois é teu, três é teu, quatro é teu, cinco é teu, seis é teu, sete é teu, oito é teu. Amigo, segura o verso, se não segura, perdeu. Aê, meu Ceará, ainda vou no Ceará. E aí cantei samba para a imprensa e disse: aí está o início do samba.